planejar até o fim. Parece uma coisa óbvia, né? Mas a ideia aqui é bem mais profunda. Enxergar o objetivo final de um plano não é só uma habilidade, não. É uma verdadeira forma de poder. Vamos desvendar isso juntos? Para a gente começar, vamos buscar uma ideia lá na Grécia Antiga que fazia uma distinção muito clara entre deuses e mortais. A lógica era a seguinte: os deuses. Os deuses conseguiam ver o quadro completo, o futuro inteirinho. E os humanos? Bom, os humanos estavam meio que presos no agora, reagindo ao calor do momento, às emoções. Basicamente, eram vítimas do destino. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito bem visual. De um lado, essa tal de visão divina, com o foco total lá na frente, no resultado. Do outro, a visão humana, que quase sempre está presa no presente. É a diferença gritante entre quem comanda o próprio caminho e quem é levado por ele. Essa capacidade de ter paciência, de enxergar o jogo várias jogadas à frente, isso é mais do que só uma boa estratégia, sabe? É tratada como um poder quase divino, especialmente no mundo onde a maioria de nós reage na base da emoção, do impulso. É a força de dizer não para um prazer imediato ou de ignorar um perigo pequeno agora, sempre pensando num prêmio muito, mas muito maior lá na frente. Ok, agora a gente entra numa parte que pode ser um pouco incômoda. Uma parte que vai questionar a nossa própria capacidade de planejar. Pensa bem, todo mundo gosta de se ver como alguém estratégico, que planeja o futuro, que tem tudo sob controle. Mas a provocação aqui é forte. Será que a gente planeja de verdade ou, na real, a gente só fica desejando muito que as coisas deem certo? E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes o que a gente chama de plano não passa de um sonho com um final feliz. É um roteiro que foi criado pelos nossos desejos e não pela realidade fria e crua. O foco vai todo para o resultado que a gente quer que aconteça, e não para o caminho que de fato precisa ser percorrido com todos os seus obstáculos. E para a gente entender o tamanho do estrago que essa ilusão pode causar, vamos dar uma olhada em dois exemplos bem marcantes da história em que a falta de um plano de verdade terminou em desastre completo. O primeiro caso é o dos atenienses, lá em 415 a.C. A ideia de glória, de riqueza, era tão sedutora que eles simplesmente ignoraram os perigos óbvios de invadir a Sicília. Eles não calcularam que a resistência seria brutal, que os inimigos se uniriam, nem que as próprias tropas iam chegar ao limite. O resultado? A ruína de uma civilização inteira, todo porque a emoção falou muito mais alto que a razão. Agora vamos para um erro de cálculo político mais pessoal. A história de um homem que tinha certeza absoluta que tinha bolado o plano perfeito para controlar o poder na França. Então, estamos na França, em 1848. O político Adolphe Thiers montou um esquema que ele achava infalível, em 3 passos para chegar ao poder. E a peça central, usar um cara que ele julgava ser, assim, um completo idiota, Luís Bonaparte, como um fantoche. A ideia era simples, se aproveitar do nome famoso de Bonaparte para ganhar a eleição e depois, claro, mandar em tudo, por trás das cortinas. Só que esse plano tinha uma falha. Uma única falha, mas que foi fatal. Thiers subestimou e muito o seu peão. Acontece que o Bonaparte não tinha nada de idiota. Ele agarrou o poder para si e governou a França como imperador por 18 longos anos, para o desespero total de Thiers. Ok, a gente já viu o perigo de não pensar direito nas coisas. Então, qual é o segredo da verdadeira previsão? Como é que se evita esses erros desastrosos? Olha só que interessante. O cardeal de Retz, um cara que entendia tudo de intriga política lá no século XVII, já tinha sacado o seguinte: a gente tende a entrar em pânico com um perigo que está bem na nossa frente. Mas a gente ignora completamente aquele perigo que está longe. E quase sempre é esse perigo distante que causa o maior estrago no final. Então, para a gente escapar dessa armadilha, a sugestão é ter uma espécie de checklist mental antes de qualquer grande movimento. Se fazer perguntas como, quais as consequências que eu não estou vendo aqui? Isso pode criar novos inimigos? Será que alguém pode acabar se aproveitando do meu esforço? E a pergunta de ouro, será que eu não estou só me enganando com o final feliz que eu inventei na minha cabeça? Isso se conecta perfeitamente com o que o Montaigne dizia. Olha que genial. No começo, a gente acha que controla as coisas, mas, depois que a ação começa, são elas que nos controlam, que nos arrastam junto. O plano, de repente, ganha vida própria. E tudo isso que a gente viu até agora nos leva ao ponto mais importante de todos: dominar o desfecho da história.
Aqui a ideia é bem direta, sem rodeios. O resultado final é a única coisa que realmente conta. Não importa se o começo foi brilhante ou se o meio do caminho foi sofrido. O que separa a vitória da derrota é o desfecho. É ele que define o jogo. Ponto final. E o grande exemplo disso na história talvez seja Otto von Bismarck. Ele é apresentado como o mestre da arte de planejar até o fim. O cara conseguia atravessar qualquer crise sem nunca tirar os olhos do prêmio. E o mais importante, não deixava ninguém levar o crédito no final. Ele ia lá e resolvia. Então, a lição final é essa. Planejar até o fim exige um autocontrole que é quase sobre-humano. É ter uma clareza tão grande, mas tão grande do objetivo, que a ansiedade e o improviso que destroem tantos planos por aí simplesmente perdem a força. Porque quando se sabe exatamente aonde se quer chegar, não há espaço para desvios. E a provocação que fica é: estamos realmente planejando o final ou estamos só sonhando com ele?